esse vídeo é para falar sobre o Mirena. O Mirena é um sistema intrauterino de liberação hormonal. O hormônio presente nele é a progesterona levonorgestrel. Então ele só tem um hormônio. A taxa de satisfação das mulheres que inserem o DIU é acima de 90%. Ele dura 5 anos e a grande vantagem dele em relação aos outros métodos é a diminuição do sangramento menstrual ou até ausência do sangramento em algumas mulheres. Ele tem uma grande vantagem em relação à pílula também pela via de administração, então não depende da mulher estar ingerindo, manuseando esse método. Uma vez inserido intraútero, ele vai ter sua eficácia aí por 5 anos. Essa eficácia é acima de 99%. Então é comparada à laqueadura tubar, ele é um dos métodos mais eficazes aí em relação à anticoncepção. Em relação a esse sangramento, que seria uma das grandes vantagens aí do DIU Mirena, a gente tem um período de adaptação. Nos 3 primeiros meses após a inserção, esse sangramento ele fica irregular e previsível, que são os escapes. São aqueles sangramentos em pequena quantidade, às vezes em borra de café, mas ele fica um pouco irregular, então não tem como a mulher saber quando vem. Esse seria a grande inconveniente aí da adaptação do DIU Mirena. Essa adaptação ela pode durar de 3 a 6 meses. Após os 6 primeiros meses de uso, a gente vê aí que os estudos mostram que 80% das pacientes ou vão ficar sem menstruar ou vão ter um sangramento em pequena quantidade. Então essa é uma grande vantagem aí. Além disso, o que a gente vê aí na prática é que muitas mulheres diminuem a cólica menstrual também. Até por isso, ele é um dos tratamentos aí para endometriose, que é uma doença que causa dor pélvica crônica. Bom, em relação a desvantagens, além dos escapes irregulares que a gente tem aí no período de adaptação, a gente tem a questão da pele. 10% das mulheres que colocam DIU, às vezes podem ter uma oleosidade a mais aí na pele. Isso é importante falar. Agora, uma coisa que a gente vê muito é que aquelas mulheres que estavam fazendo uso de pílula anticoncepcional que diminui os hormônios masculinos, quando troca para o DIU Mirena, não vai ter mais esse efeito. Então, pode ser aquilo que estava bloqueado volta a aparecer, mas não que o DIU esteja causando a oleosidade na pele. Em relação à diminuição dos hormônios masculinos, que as pílulas causam na sua grande maioria, o DIU ele não tem esse efeito. Então ele é neutro em relação à libido, porque ele não diminui nem aumenta aí os hormônios masculinos na mulher. Acho importante aqui falar sobre a expulsão. A taxa de expulsão do DIU é muito baixa, o que a gente vê na literatura é menor que 4%. E geralmente essa expulsão ou ela se dá por alguma doença uterina, pacientes, por exemplo, que têm um útero grande, como adenomiose, ou porque o DIU ficou mal posicionado após a inserção aí. Em relação aos custos, o que a gente sabe é que o Sistema Público de Saúde libera o DIU para algumas situações especiais, em casos de miomas, endometriose, mas não é uma liberação para todos os pacientes. E nos casos de anticoncepção, a gente não tem isso na rede pública também. Então, para as pacientes que querem colocar em consultório médico particular, a gente sabe que existe uma norma que obriga os convênios a reembolsarem parcialmente, pelo menos, o valor do DIU aí. E a inserção, em relação aos honorários médicos, cada convênio reembolsa um valor ou parcial ou total, depende muito do plano. Bom, eu convido você a participar aqui do nosso canal e a compartilhar esse vídeo, acompanhar aí os próximos vídeos em relação à anticoncepção.